Bom, recentemente nós mostramos um estudo, né, um resultado do inquérito sorológico feito pela Prefeitura da cidade de São Paulo, que concluiu que pelo menos uma em cada 3 pessoas aqui na nossa cidade já adquiriu anticorpos, ou seja, já contraiu a doença, conseguiu superar a doença e hoje tem uma certa imunidade. Agora nós obtivemos acesso a um levantamento importante também, feito não pela cidade de São Paulo, mas por um laboratório renomado, né, Ana? Exatamente. O Instituto Fleury, né, fez um levantamento mostrando que 41% da população da cidade de São Paulo já tem anticorpos adquiridos naturalmente, pessoas que já se contaminaram e se curaram. Quando você soma as pessoas que foram vacinadas, esse índice sobe para 51%. Então a gente está falando de uma parcela bem considerável na capital paulista. Só que ao mesmo tempo que a gente tem uma imunidade relativamente alta até, né, Joel? A gente tem ainda os casos voltando a subir e preocupando em algumas regiões do estado de São Paulo. Nada melhor do que a gente falar com quem está também de olho nisso todos os dias e com o poder de decisão em relação a isso, né? Que é o secretário estadual da Saúde aqui de São Paulo, secretário Jean Gorenstein, que nos atende nessa tarde. Tudo bem, secretário? Boa tarde, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Oi, doutor, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer poder estar conversando com vocês na data de hoje. Prazer é todo nosso. Secretário, o que o senhor pensa daquela tal da imunidade de rebanho, né? Que dizem que quando chegarmos a 70% das pessoas já com anticorpos, nós teremos condição de controlar mesmo a doença. E hoje, de acordo com esse levantamento, nós estaríamos com 51% dos moradores aqui de São Paulo já com esses anticorpos. Qual a avaliação que o senhor faz desse levantamento? O que nós sempre discutíamos, que a imunidade de rebanho ela precisaria ter um percentual de pessoas imunizadas, seja através do vírus selvagem, que é um vírus que está aí solto na comunidade, ou através da vacinação. Quer dizer que quando nós adquirirmos pelo menos 70%, aí sim nós diminuiremos a circulação do vírus na população. Então essa é uma perspectiva que se tem. A gente acaba percebendo que algumas regiões, seja do município ou seja do próprio estado, existe um incremento da população protegida. Isso acontece especialmente em áreas menos favorecidas do ponto de vista econômico, até porque existe uma circulação maior do vírus pelo tipo de moradia das pessoas. As pessoas moram num cômodo, 8, 9 pessoas ali, ou seja, a infectividade, a transmissão do vírus ali passa a ser maior, a contaminação, portanto, acaba sendo muito mais presente nesse grupo e, portanto, a imunidade é maior nessas regiões, o desenvolvimento dessa imunidade. Então, nós precisamos não permitir que as pessoas continuem se adaptando à sua imunidade pelo vírus selvagem, mas sim pela imunização. E esse é o objetivo exatamente do governo do estado de São Paulo, no sentido de garantir e trazer celeridade ao processo vacinal para que a gente possa voltar em breve ao nosso novo normal. Em relação a variantes, esse percentual de pessoas já imunizadas traz algum alento para a gente? Ou com o surgimento de novas variantes, como essa que já foi detectada em Manaus, no Maranhão, a indiana, ou a de Sorocaba, que está sendo investigada ainda? Como que o senhor enxerga essa questão? É muito interessante que a gente sempre imaginou que, mesmo vírus de forma diferente, eles poderiam dar o que a gente chama de imunidade cruzada. Ou seja, se eu desenvolvi a imunidade a um determinado vírus, como no ponto de vista da arquitetura desse vírus, eles são muito parecidos, o que muda só é o material genético de um diferente de outro, a gente imaginava que se teria uma forma muito mais leve, muito mais lenta. Falar, eu já tive anteriormente o Covid, se eu me expuser eu vou ter formas muito mais leves ou talvez nem apresentar manifestações. Mas o que nós vimos é que alguns tiveram manifestações sim leves, conforme esperado, no entanto, outros tiveram formas severas, inclusive necessitando unidade de terapia intensiva. Então, o Covid nos trouxe e nos traz todo dia desafios para a gente entender melhor isso, entender por que um vírus produz uma característica de transmissão de uma pessoa para outra muito mais intensa, como a variante P1, por que ele inflama mais do que o vírus anterior que nós tínhamos circulando. Então, são dúvidas que realmente a gente passa a ter
e eu acho que as pesquisas que temos desenvolvido trarão essas respostas, mas ainda nós não as temos. Nós vimos que a taxa de ocupação de leitos, ela aumentou na rede particular. Como normalmente acontece, primeiro sobe na particular para depois subir na rede pública. Junto com essa informação, nós sabemos que há algumas regiões do nosso estado, 8 ou 9, ou entre 8 e 9, que estão com a taxa de ocupação próxima a 90%. Como que o senhor avalia isso? É muito preocupante ou o senhor acha que é natural essa subida de acordo com as flexibilizações todas que a gente vem sofrendo no decorrer dos dias? O nosso olhar é um olhar de atenção. Várias das regiões que são elencadas como ocupação de taxa de leitos de UTI acima de 90, muitas dessas ainda não seguem o regramento adequado para o Covid-19, seja na restrição da circulação de pessoas em determinados horários, o percentual de ocupação nos estabelecimentos, o distanciamento, e com isso, é óbvio, à medida que eu acumulo mais pessoas nas ruas, é ali que o vírus vai circular. Então ele depende exatamente da aglomeração das pessoas e que não usam máscara, que não fazem todos os ritos de proteção. Por outro lado, alguns dos hospitais que são elencados e que referem estar apresentando internações maiores também são hospitais que são hospitais de referência no recebimento de pacientes que vêm de outros estados e que naquelas regiões realmente nós temos outros estados que têm sim uma circulação muito grande de vírus e de doentes e que eles acabam trazendo para São Paulo. Mas é óbvio que nós estamos atentos. E eu posso dizer isso porque eu, em conjunto com a minha atividade como secretário da Saúde, continuo na minha linha de frente, atuando num dos hospitais aqui de São Paulo, bem próximo ao Palácio dos Bandeirantes, e houve um posicionamento do hospital frente à grande redução do número de internações, de um fechamento de algumas unidades. Veja bem, o fechamento não quer dizer que rapidamente eles não poderiam ser reabertos, mas algumas unidades que tinham sido voltadas exclusivamente para o Covid começaram a ser abertas para outras doenças. Portanto, hoje, esse leve incremento, esse discreto incremento, já sinaliza esses hospitais que eventualmente necessitarão abertura de uma ou outra ala a mais. Estamos atentos, estamos vigilantes, porque a história mostrou na fase 1, tanto na fase 2, ou seja, na segunda onda, que eram esses hospitais que acolhiam maior número de pacientes. Mas volto e reforço, o índice ainda é baixo frente ao que nós observamos tanto na primeira quanto na segunda onda. Nós precisamos que a população entenda que ela é participante desse processo, que ela tem que sair quando necessário. E quando sair, saia com responsabilidade, use a máscara, evite as aglomerações. Agora, secretário, especificamente sobre algumas regiões que estão com índices mais altos, dessas 8 ou 9 que o Joel comentou, a gente tem Barretos, Marília e Registro em destaque, né? Barretos com 96% de ocupação de leitos de UTI, Marília com 95% e a região de Registro com 94%. Para essas regiões que já estão numa situação bem mais preocupante, o governo do estado pensa em tomar decisões diferentes em termos de flexibilização? Nós entendemos sempre que todas as unidades locais, ou seja, os municípios, têm autonomia de criar medidas mais enérgicas ou não. É assim que o gestor público, o prefeito, vai determinar. Se ele entender que medidas mais severas, restrições mais importantes, realizações do lockdown, eventualmente possa ser realizado naquele município, é ele que tem essa capacidade e autonomia de fazê-lo. Cabe ao governo do estado fazer as devidas orientações que já vêm sendo feitas e cabe à Secretaria de Estado da Saúde dar e ofertar capacidade para assistência de todos aqueles que estão doentes. Vai partir das prefeituras, exato, então. É exemplo de Batatais. Entrevistamos recentemente o prefeito da cidade de Batatais, que decretou mesmo um lockdown por lá. Isso, exatamente. Doutor, muito obrigado, pela entrevista. Um grande abraço ao senhor. Sei que o senhor está em uma reunião, separou o tempo aí, interrompeu a reunião para nos atender, então eu agradeço imensamente sempre ao senhor. Muito obrigado mesmo, secretário. viu? Eu que agradeço, um grande abraço, é sempre um prazer conversar com vocês e com os ouvintes. Muito obrigado.